Olá, estamos aqui em mais um podcast Gestão de Logística 4.0 e hoje nós vamos falar de um assunto extremamente interessante que é a gestão na área de logística de embarcadores. Eu estou aqui com o nosso convidado Elvis Miguel, que é gerente de projetos e tem muita informação bacana para passar para a gente aí. Vamos falar um pouquinho com ele. Obrigado, Elvis, pela presença. Eu que agradeço já pela oportunidade. Prazerzaço estar aqui com você. Bacana. Gente, antes de mais nada, se inscreva no canal, ajuda a gente a divulgar esse conteúdo que é especialista em logística, tá, gente? O pessoal de logística está engajado e está cada vez mais se unindo para formar pessoas realmente que mudem a trajetória das empresas e mudem a história da logística. Então, gente, clica no joinha, inscreva no canal que vai ter muito conteúdo bacana para você. Um prazer imenso recebê-lo aqui, Elvis. Muito obrigado mesmo. Muito bom estar aqui com você e poder compartilhar conhecimento para todo o pessoal aí. E bacana que você, pela história que a gente leu aqui, você começou na área de transporte, foi para a área de embarcador, começou lá atrás e você veio da área de TI, não é isso? Isso. Na verdade, minha formação é toda na área de TI, sou formado em sistemas de informação. E aí a gente começou a mexer com sistemas, implementar processos, por aí vai, e calhou que eu, há uns 5 anos atrás, vim parar na área da logística, né, cara? E me apaixonei e fiquei, não tem mais como, até então não sair, né, vamos dizer assim. Pois é, logística é um negócio que é empolgante, né? A pessoa entra e nunca mais sai. Eu mesmo já estou há mais de 30 anos nessa área. Viu? Ontem, né? Foi esses ontem. dias, né? Legal. Conta aí, como é que foi essa história aí, de você, da área de TI, entrar na logística? Legal. Cara, há uns 5 anos atrás eu comecei a trabalhar com consultoria, na verdade 6, né? Comecei a trabalhar com consultoria, trabalhei ali um tempo mexendo com sistemas, mas não especificamente de logística, né? E aí ganhei aí um know-how, né, inicial de consultoria e tudo, e acabou que eu, como eu falei, acabei caindo na área logística, para fazer a implementação de uns sistemas para transportador. Foi a porta de entrada, vamos dizer assim, né? Então você implantava sistemas, criava processos dentro dos transportadores. Isso. Então, quem já passou por um processo de implementação aí conhece, né? Então, você tem algumas dores ali para ser resolvido, né? Os processos morosos que você faz com planilhas, todo um monte de processo é ótimo, né? Um monte de processo você faz ali moroso e tal no dia a dia. E o sistema vem para solucionar isso. Então é feita a configuração do sistema, tudo, e entra o time de consultoria, né? Então era um desses consultores que ia até a empresa, levantava processos, entendia ali como é que era o dia a dia e via como podia facilitar a vida, né, do usuário. Aí treinava, capacitava, né, identificava pontos de melhoria no que já existia, às vezes até fora do sistema mesmo, né? A gente pega algumas coisas ali que, cara... Principalmente, né? Porque o sistema ele não é tudo, né? Não. O sistema ele é uma parte do processo da logística. Ele vem para otimizar os processos, né? Se você não tiver os processos, o sistema vai ficar solto ali no meio, e aí, o que eu faço? Você vai informatizar a bagunça, né? Exato. Como o pessoal fala. E aí, enfim, transportador é isso, né? Você tem pequenos, médios, grandes, mas os problemas às vezes são até os mesmos, né? Independente do tamanho do transportador que você está ali. Enfim, se você começou pequeno, definir o processo, você vai ficar grande com o processo, né? Você pode perder uma coisa ali no trajeto, mas você tem. Se não, você vai crescendo ali, chega um momento que você já não consegue mais também seguir por conta própria sem um sistema, né? Então, a gente vem para fazer esse trabalho de processos e implementação do sistema. E é interessante, né? Porque se você tem os processos bem definidos, mas focados em crescimento, a empresa muda de figura, não é isso? Totalmente. A gente pega transportadores aí que ele já tem um processo, tem tudo, só que ele tá ali vamos dizer assim, no manual, ele não consegue ganhar escala, ele não consegue, porque ele está focado ali no dia a dia, naquela rusguinha, né, do processo, não está ganhando escala, não está com o sistema fazendo todo o trabalho grosso e ele só trabalhando de maneira gerencial. Enfim, então a porta de entrada foi o transportador, e aí, depois que eu vim aqui para Active e tudo, comecei a ter um contato mais porque a gente atende, né, todos, transportador, embarcador, distribuidor, então uma gama gigante, todo mundo. Trabalha com todo mundo. Então eu entrei aqui focado na parte de transportador, que era o meu know-how que eu tinha, e vim ganhando o corpo, conhecendo um pouquinho mais. E é engraçado, a gente está falando de processos, né, para transportadora, né, que é o que eu conhecia ali, que eu tinha de visão. E tem aquilo que você já meio que espera, né? Bom, transportador, você não vai com expectativa assim, tão alta, voltar no processo. Cara,
Às vezes é um cara que começou, a empresa pequena, foi crescendo, com um caminhãozinho, foi indo, então você já vai naquela expectativa, bom, eu vou fazer parte disso, vou ajudar ele ali a fechar processo e tudo mais. É o motorista que foi crescendo, Exato, você vai foi ampliando, Exato. foi melhorando. Então você vai ali para somar com ele, para unir forças e implementar um sistema, que é uma parte, né, da coisa, mas você vai com um olhar de processo, tudo. Já para embarcador, eu não tinha essa expectativa. Você teve uma visão diferente, então você passou pelo transportador, tendo uma visão ali de empresas mais familiares, em crescimento, e você enxergava, olhando pelo lado do transportador, você enxergava as empresas, as indústrias como? Como é que você via isso lá? Cara, é até engraçado, olhando hoje, né, lembrando como é que era a minha visão, é até engraçado. Eu olhava e falava, cara, esses caras gigantes, né, monstruosos, estão onde estão, devem ter processos muito bem mapeados, blindados, processo tudo automatizado, deve ser lindo, né? Até pelas cobranças que ele faz no transportador, né? Ele falou, não, deve ser lindo isso daí. E aí, cara, aí veio o choque de realidade, quando a gente sentou quando eu comecei a partir para esse mundo do embarcador, olhando e falava, cara, calma aí, esse cara controla isso no Excel? Sério que tem gente que controla no Excel? Tem gente que tem Excel, você quer dizer. Tem pessoas que não tem nem Excel. Aí tem processo e processo. Eu estava brincando aqui, todo mundo tem um Excel, né, escondido no computador, mas as grandes empresas, me fala, as grandes empresas também controlam os fretes e os transportes em Excel. Também controlam. Assim, tem empresas que já romperam essa bolha, né? Mas já estão com um sistema, estão começando esse trabalho, tem avançados, tem de todo tipo, só que você olhando de fora, você não imagina, né? Qual que é Por fora, todos parecem ter os mesmos controles, Quando você vai entrar dentro da operação, quando você vai olhar o que é feito, aí você começa a ver umas coisas e você fala, sério que esse cara desse tamanho ainda faz dessa forma? O tempo que ele está perdendo fazendo isso. Às vezes até faz algum processo, mas a morosidade daquilo. Quantas pessoas tem executando aquele processo? Então, quando você começa a enxergar esses pontos pormenores, você vê o tanto de oportunidades que esses caras têm na mão ali para trabalhar. E é bem impactante, né? Você conhecer por fora uma coisa, quando você entra no processo, você começa a enxergar. Você viu que a área de logística dos embarcadores existe, né? Nas áreas de logística dos embarcadores existem muita oportunidade, né? De melhoria, de crescimento, de processo, principalmente para os profissionais que estão entrando agora. Com certeza, com certeza. Então, se você vem com uma visão diferenciada, você consegue evoluir mais rápido? Com certeza. O pessoal que está entrando no mercado agora, que está começando a trabalhar no setor de logística, deve perceber bastante, né? Processos que, do jeito que estão sendo executados, estão vindo de faculdades, estão vindo de instituições, que eles veem algumas coisas lá, né, que fogem um pouco do que a gente sabe, que você vê na faculdade, a gente fala, às vezes não é o que você vai ver na prática, né, vamos dizer assim, no dia a dia. E esse pessoal com sangue novo, que vem chegando, vai se deparando com isso, né? Tanto é que a gente tem o nosso canal, a gente dispõe conteúdo para isso, o pessoal vai lá, conseguir se capacitar e tudo. E perdi ali o raciocínio. Bom, o interessante é o seguinte, você tinha uma visão de transportador e passou a ter uma visão de embarcadores. Quando você entrou no mundo dos embarcadores, das grandes indústrias, você teve uma outra visão e viu muitas oportunidades de melhoria em processos e gestão da logística, né? Exato. Olhando a área de logística das empresas, você identifica como é que é esse relacionamento entre essa área de logística e as outras áreas da empresa, como o comercial, financeiro, como é que ele se relaciona aí? Legal. Eu vou, olhando hoje, né, com a visão, depois de passar por todas essas empresas, como que eu enxergo, né, os embarcadores, né, em si. Eu costumo dividir eles em dois tipos ali, tá? Tem o tipo mais crítico, né? Ele ainda é aquele cara que não rompeu a bolha. Ele trabalha bem, ele está lá dando o máximo dele na logística, o departamento de logística em si, né? Ele até trabalha bem, tenta manter os processos lá à sua maneira, né? Então ele usa um Excel, ele, né, usa todos esses controles, por muitas vezes de maneira, vamos dizer, reativa, né? Então, o que seria isso? Você comentou dos outros departamentos. Então, a logística está lá fazendo o trabalho dela e ela recebe uma ligação. Ô, logística,
O cliente, o Joãozinho está me ligando aqui perguntando onde está minha mercadoria, onde está a carga dele, está atrasada. Então ele recebe esse contato, vai atrás do transportador ou atrás de algum controle que ele tenha lá, manual. Isso é reativo, né? Ele está ali ainda dentro do processo. Ele consegue entregar, ele vai lá e entrega. Mas é uma coisa muito manual. Outros cenários, então, pegando todo o gancho ali envolvido na logística. Então, com comercial, esses status comercial, saca? Enfim, precificação de frete, qual que é o melhor transportador, tudo meio que manual ali também. Então, assim, se ele não tem, se ele tem os controles manuais, não tem isso automatizado, fica difícil trabalhar. Fica. Assim, sem ter processo, nem que seja manual, é difícil você encontrar no mercado hoje, né? Senão ele não sobrevive, né? Não consegue. Ele vai ter os processos, só que a questão é quantas pessoas eu preciso para manter esse processo, o tempo que eu preciso para executar esse processo, com essa quantidade X de pessoas, né? E os riscos envolvidos por trás de controlar isso no Excel ou em qualquer controle paralelo, né? Se ele tem vários controles, existe a demanda dos outros departamentos, como a gente conversou, existem demandas de clientes que solicitam o tempo todo onde está a mercadoria, quando vai chegar, esse tipo de coisa. E se ele não tem assim visibilidade dessa operação, como é que ele consegue dar conta de tudo isso aí? Cara, ele consegue até, mas muito reativo, né? Ele acaba tendo que responder aos problemas conforme eles acontecem, né? Ele não está prevendo ali o que pode acontecer. É nesse sentido que eu divido os dois nichos nichos não, né? Mas os dois tipos de embarcadores que a gente tem no mercado hoje, o segmento logístico, né? Em si, essa parte logística. Tem esse cara que está no manual, fazendo tudo ali, né? E tem outro cara que já saiu do manual. Ele está com um sistema TMS, controlando essa parte mais do dia a dia, né? Tá lá, quando alguém liga para ele para perguntar como é que está o status do transporte, ele até já tem lá status de transporte no sistema dele. Alguém, a parte de auditoria de frete, ele já faz no sistema automaticamente, tudo mais. Esse cara de cá, ele já está buscando outros itens, né, mais para frente, para antecipar esses problemas. Então, enquanto esse aqui está sendo reativo, conforme a solicitação chega aos departamentos, esse aqui já está com os dados no sistema, já está trabalhando uma forma de conseguir insights, né? Então, cara, eu já estou olhando aqui que essa mercadoria vai ser entregue daqui a 2 dias. Ela ainda nem foi redespachada, ela parada na base X. Então, eu já faço uma ação transportador. E essa mercadoria eu faço ativo, né? Isso já me evita problemas de ligação. Antes do problema acontecer, a pessoa já sabe o que vai acontecer, já está dominando a situação. Antes do cliente ligar, antes do comercial ligar, ele já sabe o que está acontecendo aí. Então esse é um tipo de empresa que existe hoje. Existe o outro tipo que não tem automatização e ele tem que preencher as planilhas, ele tem que pedir informação para a transportadora. Então ele tem muito mais trabalho do que quem já está mais automatizado. Isso, esse cara, esse primeiro pessoa, né, vamos dizer, da logística ali, ele está imergido dentro de um monte de situações que ele tem que fazer, controlar, gerenciar tudo manual, e fica ali atolado, vamos dizer assim, o tempo todo, cuidando dessas situações do dia a dia, quanto ele poderia estar mirando insights em coisas a mais, né, para poder se destacar na logística. E, geralmente, então, o pessoal que não tem uma estruturação, ele trabalha muito, tem muita atividade, é reativo porque sempre existe cobrança, né? O pessoal cobra, o cliente cobra, a área comercial cobra, a área financeira cobra informações e respostas rápidas. E ele fica envolvido nesse mundo e não consegue gerenciar a logística. Exato. Ele fica envolvido ali em números descontrolados, mas assim, ele não tem visão. Se ele for parar para olhar o todo, ele não tem. Ele tem um pouquinho de informação aqui, um pouquinho de informação ali, liga aqui, liga ali, e é isso. O dia dele chega de manhã, o que eu tenho de problemas para resolver hoje, vai lá, vai procurar, a situação não chegando para ele, senta na cadeira, resolve o que tem que fazer, sai, outro dia ele sabe que tem tudo de novo para fazer, e é isso. Fica ali. Ele fica sem o controle da situação, né? Exato. O controle fica meio disperso como é que as pessoas se viram com isso? Porque assim, você tem algumas planilhas para controlar, você tem muitas ligações para atender, e como é que eles trabalham hoje dessa forma? Que estrutura eles têm?
Cara, eles trabalham, vamos dizer assim, do jeito que dá, né? Eles dão o seu melhor ali, mas dentro do que eles conseguem. Eles não conseguem ganhar escala, não conseguem prever, não conseguem fazer, né? Sem um apoio sistêmico, né? Sem algo que consiga suprir, né, essas necessidades deles. É aquilo, é o dia a dia. É com base em planilha, com base em conversa, com base em ligação, e-mail, né? Tudo isso que é o cenário da logística, onde ele está imerso hoje, né? Não tem muita... Ele não consegue ter a visão gerencial do negócio. Não. E aí Dificilmente ele vai conseguir enquanto ele estiver envolvido nessa base ali operacional da coisa. Não tiver tudo rodando mais automatizado, né? Ele só olhando em cima. Você está falando de um gerente que está fazendo o trabalho operacional, correndo atrás do rabo, digamos. Exato. Por mais que ele tenha, ele pode pegar, ter uma pessoa na equipe, 2, 3, 5, 10, enfim. Se essas pessoas não estiverem trabalhando, gerando informações em uma base única, gerar insights para ele ali, indicadores, coisas para ele, né, poder trabalhar, não adianta. Ele pode aumentar a equipe dele, dobrar. Ele vai continuar tendo esse... Ele vai ser reativo, como você Exato. falou, e vai ter pouca eficiência, né? Exato. Legal. E para que um gerente consiga dominar tudo isso, porque a gente sabe, né? A área de logística ela tem um orçamento limitado, tem às vezes falta de recursos ali e tem que ser muito rápido, né? Qual que é a dica sua para que o gerente consiga reverter um pouco esse jogo? Legal. O primeiro ponto é ele ter consciência, né, do ponto que ele está atualmente. A gente não está falando ainda de partir para um sistema, né? Mas o primeiro ponto é ele tomar consciência, né, em si ele falar, cara, estou gerenciando hoje ou estou só apagando incêndio? Ele tem que tomar consciência disso, tá? Cara, eu estou só apagando incêndio. Ok, ele já sabe onde ele está, já se situou, né? Esse é um ponto-chave. Você só está apagando incêndio, tá? O que está gerando esses incêndios? Tenta controlar isso de maneira... O primeiro passo, o primeiro step ali, cara, vamos partir para um processo manual ainda, mas que você tenha o controle dele? Começa a controlar. Eu tenho todas, do início, né? Tudo inicia ali com um acordo, né? Transportador, embarcador, tá bem? Eu tenho precificado todos os meus fretes? Tenho. Cara, eu tenho o controle disso, eu sei se eu estou utilizando ali de maneira correta o que é melhor em questão de prazo, custo, né? Eu tenho essa informação? Não tenho. Legal. Começa a estruturar isso. Então, a gestão das transportadoras e principalmente a gestão do frete, né? Exato. É o item básico ali. O primeiro ponto é tentar se situar. Cara, eu tenho os contratos, eu estou fazendo, só mandando, transportar e não estou nem olhando o que é melhor para a região A, B, C, enfim. Tenta fazer isso. Se você não tem esse controle, cara, já o início já não está... Você vai ter que ter isso, independente se você for fazer manual ou via sistema. Obviamente o sistema vai facilitar, né? Mas tenta, pelo menos, ter se situar. Pega lá. Cara, eu tenho quantas transportadoras hoje? Tenho 10. Tá? Como é que está o nível de serviço dessas 10 transportadoras? Quais não atendem bem? Dá para enxugar isso? Dá para... né? Faz uma análise dessas transportadoras que já atendem. Interessante, você falou uma palavra aí que me chamou a atenção. Nível de serviço, né? Exato. Se você não consegue, se você não tem controle, como é que você vai medir o nível de serviço de uma transportadora, né? Exato. É muito interessante, porque assim, a partir do momento que a mercadoria sai para a rua, se você não tem o controle ali, você fica às cegas, você opera às cegas. Se você saiu da sua porta, né? Às vezes o pessoal até tem o controle, né? Sabe quanto tempo demora para produzir um item, sabe quanto tempo demora para ir para uma doca, saiu para a rua, acabou. Entrou no caminhão, saiu para a rua, onde está a minha mercadoria? Não sei. A não ser no momento final que é fechado lá a entrega e de alguma forma ou te manda um e-mail ou chega lá aqueles clientes físicos ainda hoje, né? Na sua porta fala, entreguei, é o momento que você vai saber. Fora isso, se o cliente ligar para reclamar, opa, então quer dizer que não chegou, né? É mais ou menos isso. Se não, é só quando chega. Ou se você vai, aquela questão que eu falei que é o reativo. Eu vou lá, na transportadora, sento lá, ligo, abro um portal. Às vezes até as transportadoras hoje em dia disponibilizam um portal deles, né, para você acompanhar. Mas igual eu falei, se tem 10 transportadoras, você vai acompanhar no portal de cada um deles? É uma opção. Legal, é uma opção. Tem gente que nem controla isso, mas é uma opção. Mas assim, cara... Você tem que entrar no site das 10 transportadoras para saber que mercadoria foi entregue ou não. A uma que é o seguinte, né? São várias transportadoras. Quando chega uma demanda, primeira pergunta,
qual transportadora levou essa mercadoria. Exato. O pedido número 150, por exemplo. Primeiro você tem que ter essa noção, né? E depois você tem que ir atrás da transportadora e ver se realmente está atrasado, o que aconteceu com a mercadoria. Exato. Quando um comercial, um cliente, alguém entrar em contato, a primeira coisa que você fala, cadê o pedido X está atrasado? Você tem que atrás desse pedido, achar a nota fiscal desse pedido, olhar a nota, quem que é o transportador, olhar se esse transportador tem um portal, às vezes ele não tem também, né? Se ele tem um portal, aí eu vou entrar nesse portal, digitar esses dados, olhar, ver se ele atualizou. Então é um monte de CIS ali. Mais fácil você chegar e ligar para a transportadora. É um desenho. Às Só vezes que o cara pode não te atender na hora, né? Também. Não tem informação também. Também. Assim como... Bom, você viu os dois lados, né? Existem transportadoras que também não são informatizadas. Exato. E aí ela também não vai saber. Não vai ter o que fornecer de informação assim, de forma também antecipada, né? Então tem esses cenários. Então, você tem a sua empresa, né, que você está tentando trabalhar, você tem o transportador que você trabalha, seu parceiro também, que você escolheu para trabalhar com você, né? Ele tem como te atender no nível que você precisa? Se você trabalha com operações de e-commerce, cara, você vai ter que ter um parceiro seu que te disponibiliza informação e rápido, não pode ser. Engraçado que né, a gente vive, né, o mundo profissional e o mundo pessoal. Uhum. Quando você está falando lá da sua prima que mora lá na Austrália, ela posta alguma coisa no Instagram, no mesmo instante, em minutos, menos de um minuto, você já sabe o que ela está fazendo na Austrália. Uhum. Mas, quando se trata do profissional, você tem um produto que está sendo entregue para um cliente, que ele está pagando por aquilo, e muitas vezes você demora dias para saber se a mercadoria foi entregue ou não. Exato. Você fica no escuro, né? Você fica ali. Olha só que diferença, né? Imagina seu cliente, a gente está falando do ambiente do embarcador, né? Mas imagina, agora, você como cliente, se põe no lugar ali da pessoa que está fazendo a compra, você também faz compra, a gente faz compra, né? Então, olha o tamanho da cadeia. Então, se o transportador não tem tecnologia para me fornecer essa informação, eu fico no escuro. Se eu não tenho uma tecnologia para centralizar isso, consequentemente, meu cliente também vai ficar no escuro, porque eu não consigo dar essa visibilidade para ele também. Quando você compra mercadoria, você fica ansioso. Cara, quando que eu vou receber? Primeiro ponto, quando? E depois você vai acompanhando se vai receber ou não. Não recebeu, e aí, com quem que eu falo? Ligo no saque do cliente. Cara, e a minha mercadoria? Vou ver com a logística. A pessoa do saque não tem informação. Não tem um sistema lá provendo isso. E aí você vai ter que ir atrás da logística. Olha o tamanho E enquanto isso, o cliente lá está esperando, falando, cara, essa empresa não cumpre o combinado. É muito interessante, né? Agora, se você tem a visibilidade da operação, você tem ali em mãos, a coisa muda de figura. Só que você tem que criar isso, né? O gerente de logística, se ele está envolvido, pelo que eu entendi aqui que você está falando, se ele está envolvido na operação ali com um monte de planilhas, com um monte de ligações, ele não consegue gerenciar esse tipo de coisa, saber qual a necessidade do cliente da empresa, né? Para que a informação chegue mais rápido. Então, de repente, é um aplicativo, é uma transportadora mais atualizada, é a própria gestão da logística ali. A gente sabe, né, que quem não mede, não gerencia. Exato. Só gerencia quem mede as coisas. Então, o gerente que está envolvido na operação o tempo todo ali, né, correndo atrás de transportadora, ele praticamente não gerencia, ele apaga incêndio. Exato. Essa pessoa da logística, esse gerente de logística hoje, ele tem, assim, sair um pouco do operacional no dia a dia, né? Ele não tem que se preocupar só com uma entrega que foi feita no prazo, né? Que quando ele é acionado, ele tem que criar um ambiente para que o time dele consiga trabalhar isso de maneira proativa, vamos dizer, né? Então, cara, a gente foi listando aqui alguns exemplos, né, de coisas do dia a dia ali. Então eu estou tendo ligações aqui do comercial constantemente perguntando do prazo de entrega. Então, cara, alguém não está cumprindo os prazos de entrega, senão meu cliente não ia perguntar. Ou eu não estou dando visibilidade para o meu cliente de como que está as entregas, né? Então, enfim, se tem alguém ligando e perguntando, alguma coisa está deixando de ser feito. Então, você tem que ter consciência disso. Tomei consciência. O que eu faço agora? Você tem que tomar uma ação. Não dá para colocar sistema agora. Vou primeiro estruturar. Beleza? Vamos lá. Você vai ter mais trabalho, já adianto. Vai ter mais trabalho, mas pelo menos você está conseguindo enxergar o processo, né, que você precisa fazer. Então, o comercial está me ligando, perguntando muito de entregas e a gente está sem a informação. Tá?
Meus transportadores, aqueles 10 que eu falei, né? Eles estão prontos para me dar essa informação? Eles estão. Faz eles começar a te enviar essas informações. Começa a tabular isso. Começa, né, sai do zero, sai da inércia. Começa a tabular todos esses dados numa matriz única ali, de todas as notas. Nota, dia que saiu, como saiu, qual transportadora saiu. Começa a criar uma massa de dados sua, para você ter o processo. Lembra do processo que a gente comentou lá no início? Primeiro tem que ter um processo, eu tenho que ter algum lugar para ir registrando as coisas e tudo mais. Ganhou maturidade com isso, começou a registrar. O impacto na companhia, obviamente, vai ser praticamente instantâneo. Se alguém te ligar, você ainda não vai ter lá na sua ponta, lá o cliente já sabendo da entrega. Mas você vai ter informação na ponta da linha quando ele te perguntar. Não vai ter estresse para descobrir, não vai ter... quase não tem estresse na logística. Não, imagina. Nada é urgente. Imagina. Nada urgente, mas nada de estresse. O estresse é assim, é até alguma coisa que... vamos dizer assim, né? Aquilo está acontecendo, está gerando estresse, porque alguma coisa não está certo ali, senão não geraria o estresse, né? É até alguma coisa natural, mas é gatilho. Tá gerando algum ruído, alguma coisa, vamos trabalhar. Quando é uma exceção, acho que Exato. É legal, né? Agora, é uma sempre, exceção. então, Agora, sempre... o gestor tem que estar de olho nisso. Foi pontual ou é sempre? Cara, é sempre, vamos olhar para isso e vamos tentar corrigir. Vamos tentar voltar ao processo e tentar, né, criar uma solução. Então, enfim, começa a tabular esses dados, começa... O dia que a nota saiu, isso, aquilo. O dia que chegou, tabula. Alguém entrou em contato, você já tem aquilo, pelo menos dentro da sua área, já mapeado. Primeiro ponto, já vai diminuir bastante. Com isso em mãos, mostrando esse resultado, né, é notório, vai ser notório dentro da companhia essa mudança, né, quando vocês começarem a ter esses dados em mãos. E aí você começa, isso é um exemplo, ocorrência, tem vários outros, auditoria de frete, isso, aquilo. Então começa a fazer pelo menos manual, né, para você conseguir criar os processos. Fez isso, aí você consegue agora falar, cara, isso eu tô dizendo para esse cara que não consegue chegar colocando TMS. Se já conseguir, cara, vai embora. Se não conseguir, faz isso, porque você já cria insumos também para você chegar com a sua diretoria e o pessoal falar, tá vendo, a gente tem processos, eles funcionam bem, agora eu tô com um problema que é tempo, tô demorando muito tempo para fazer digitação em Excel, tô demorando muito tempo para fazer isso, e aí você começa a viabilizar uma contratação de um sistema, uma consultoria para fazer esse trabalho. Né? Elvis, é muito complexo quando a gente começa a falar de mudança de comportamento, porque a pessoa está tão envolvida ali na operação que muitas vezes para ela criar um controle novo, ela vai ter trabalho. Então, quer dizer, para ela reduzir o trabalho, para ela se organizar melhor, primeiramente, ela vai ter mais trabalho. Exato. Né? Isso aí... conceito assim, antes de melhorar, às vezes piora, não tem muito o que fazer, né? Mas é isso, você quer se destacar, você quer que a sua área, né, seja... A gente está falando de visibilidade aqui, né? Então, cara, você vai ter que fazer diferente. Às vezes você chegou na logística e já estava assim. Mas e aí, o que você vai fazer? Como é que você muda Como é que você muda isso? Né? Como é que eu faço essa roda girar? Como é que eu saio desse ponto que eu estou hoje aqui, né, que estou trabalhando reativo, e vou para um patamar onde eu vou conseguir agora ter insights, cara. Aqui você não tem insight nenhum, aqui você tem problema. Aqui eu vou ter insight, cara, eu vou olhar, vou conseguir tomar ações, né? Agora, como é que eu faço daqui para cá? É um passo muito grande. São muitas variáveis, e assim, tem muita coisa que você tem que influenciar a transportadora. Quando você está dentro da empresa, você tem lá o departamento comercial, financeiro, todos os departamentos, mas é uma organização única que tem ali uma finalidade única. Na logística, você tem que lidar com todos os departamentos com uma cultura e várias transportadoras e vários clientes, muitas vezes várias empresas de logística com culturas diferentes, com sistemas diferentes, com velocidades e dinâmicas diferentes. Então, a missão do gerente de logística é complexa. Bem complexa. Bem desafiador, vamos dizer assim. É desafiador, né? É desafiador. Elvis, é o seguinte, a gente está falando aqui de várias empresas, de várias situações. Seria bem bacana você colocar uma situação real, uma empresa que você foi gerente de projetos e que teve algum ganho com a implantação de um processo diferenciado aí. Legal. Cara, a gente tem números, tá? Mas assim, tem uma que é bem marcante. A gente, como todo mundo sabe, a gente está vindo de um período pós-pandêmico aí, né? E antes desse período, muitas empresas já tinham essa consciência da necessidade de sistemas e tudo mais, e outras, na verdade, foram forçadas, né, assim, por esse processo de migração na pandemia, muito por conta do e-commerce, né? Então você começou a tracionar a logística, teve um boom gigantesco, todo mundo percebeu.
E durante esse período, né, nessa transição, a gente pegou alguns clientes, né, voltados aí a e-commerce que já vieram nessa necessidade, né, de automatizar esses processos e prover informações, tanto interno como externo. A gente tem um do segmento têxtil, que era bem legal. O pessoal lá até tinha alguns controles em planilha, igual a gente comentou aqui, tem vários cenários, né? Tinha controle em planilhas, então, por exemplo, ele conseguia saber onde a mercadoria dele estava. Mas como que ele fazia isso? Ele entrava na base de cada transportador, igual eu citei, baixava lá relatórios, fazia lá PROC-V com a informação da nota, jogava na planilha dele e ia atualizando lá. Então todo dia ele entrava, uma vez ao dia, era o processo dele. Tinha um processo, e todo dia ele entrava e fazia. Tinha uma pessoa lá que fazia isso todo dia. Aí você tinha uma pessoa para fazer isso nesses casos de entrega, você tinha pessoas para fazer isso para agendamento, tinha pessoas para devolução. Então você tinha várias pessoas ali envolvidas para fazer os controles desses status das mercadorias, vamos dizer assim, né? Ele tinha que entrar em todos os dias, em todos os sites de todas as transportadoras e baixar o relatório e consolidar isso numa planilha. Exato. Isso a gente está falando para ele alimentar as informações dele. Esses transportadores que ele trabalhava... Esse daí já estava avançado. Já estava avançado. Controle. Já estava avançado. Até na seleção de transportadores ele estava avançado. Porque ele só tinha transportadores ali no plantel dele que tinham algum tipo de acompanhamento para fornecer para o cliente. Por quê? Ele mexe com e-commerce. Ele estava mexendo, estava intensificando. Então o projeto dele era ampliar o e-commerce. Para fazer isso ele precisa. Só que qual que é a questão? Cada transportador tinha um link de rastreamento diferente. Então você entra no portal desse transportador e faz uma compra online, desse embarcador, né? Faz a compra online. Ok, comprei. Aí eu vou lá, tem o link de acompanhamento do transportador Joãozinho, recebi. Eu vou ter uma experiência com isso, né? Com todo esse controle também. Aí amanhã eu volto e compro de novo. Outro link, outro portal que já como é que eu mexo nisso aqui de novo? Então você tinha o processo em si, né? Ele já fez esse trabalho de selecionar. Só que ele não tinha um local único, ele tinha a base do transportador, né? Então, para a compra de um dia, o cara entrava no site de uma transportadora para consultar. No outro dia, tinha que entrar em outra transportadora, com outra interface, com outra tela, com outro tudo. Exato. Bem isso. A experiência do cliente dele fica ruim. Fica ruim. E é uma coisa que até eles não tinham essa percepção, né? Às vezes você não tem. Pô, tá maravilhoso. Mas a gente já vem com esse know-how, né, de atendimento ao cliente, know-how de quê? Nesse know-how de logística, a gente já pegou esse caso antes, até foi um item que a gente propôs, né? Falou, cara, a gente já tem isso aqui no sistema. Porque o foco dele não era bem esse, né? O que ele queria? Ele queria começar a receber isso numa base centralizada, para ele parar de fazer lá o PROC dele, né, no Excel e tudo, e a gente conseguiu mostrar para ele o que estava acontecendo, né? Quando ele explicou, ele falou, pô, verdade, cada cliente meu está recebendo de um jeito. A gente centralizou isso em uma base única, então internamente, todas as áreas dele conseguem ter informação, sem precisar perguntar. Ele não atende mais telefone hoje. Ele tem lá a base, esse link de acompanhamento serve tanto para o comercial... Peraí. Você está falando que o cara da logística não atende mais telefone, pessoal perguntando sobre mercadoria. Não. Imagina o ganho de tempo desse cara. O cliente não liga para ele, o comercial não liga para ele... Ele tem um departamento de saque lá, né? Agora, o saque, a diferença é, o saque agora não precisa mais ligar para ele e falar, cara, não achei aqui informação X, porque às vezes o PROC lá também pode dar um... O saque existia, só que quem tinha que... Né? Só que aí com base nesses... Eu alimentava uma planilha e passava para o saque. O tempo, às vezes, diariamente, entrava lá, pegava informação. Ao longo do dia aconteceu alguma coisa, cara, só vou saber amanhã. Então o saque também serve ter informação defasada. Ou ligava lá para tentar antecipar isso. Cara, eu tô com problema nessa mercadoria aqui, consegue ver com o transportador? Então agora a gente criou essa linha do tempo online, ele, basicamente. E a experiência do cliente, zero. Cara, assim, você dá visibilidade, né? O seu cliente não fica mais ansioso, né? Sem aquela falta de clareza do... Cadê minha mercadoria? Né? O pessoal, né, confunde bastante essa questão do e-commerce, né? Ah, não, vou montar um e-commerce. Ele só pensa em vender. E não, a entrega fica por conta da transportadora. Esse pós... A experiência do cliente com a sua marca, com a sua empresa, é desde o site do e-commerce até a entrega final. Exato. Se a entrega não foi realizada, a atribuição não é da transportadora, é de quem vendeu. Exato. Tem um dado interessante aqui. Lá, se você consultar os principais problemas do e-commerce, lá no Reclame Aqui, é
referente à baixa de entrega. E eu até queria comentar, quando vai reclamar, no Reclame Aqui, dificilmente vai ser o transportador, às vezes ele nem se atentou quem que é o transportador, é sua marca que está lá. Sua marca. Não recebi minha mercadoria, entendeu? Então o cara vai lá, dia dos namorados chegando, o pessoal normalmente é um pouquinho mais atrasado, né, comprar as coisas, dia dos pais, enfim, chegando. Cara, ele olhou lá e falou, dá tempo de chegar. Putz, não chegou. Quem que ele vai reclamar? Vai reclamar com quem vendeu, né? Quem vendeu. Não com quem está entregando, que é a transportadora. Exatamente. Então, nesse caso que você estava contando aí, ele tinha que fazer todo esse processo, entrar em site por site, baixar a relação de entrega. Colocar esse planilha para lá na ponta, se alguém tentasse fazer um contato com o saque, ele tinha isso na mão. Agora, até o saque, saiu até da área logística, né? Porque agora o saque não precisa mais ficar ligando para eles e às vezes nem recebendo essas ligações, porque o cliente já está com a informação lá na ponta bem mais coesa, né? Eliminou ligação na logística e também eliminou ligações no saque. Porque o saque era a origem, né, de ligação para ele. Então, se ninguém liga no saque, significa que está tendo a informação lá, ou está tudo correndo muito bem, né? Está bem alimentado lá na ponta. Não liga para o saque, porque já está com a informação aqui na mão, por que eu vou ligar se está tudo certo, né? Ou se não tiver tudo certo, mas, cara, o cara tentou entregar, você não estava em casa, por exemplo. Chegou a informação lá, chegou um link lá, uma atualização no rastreio, você já viu e falou, é verdade, eu não estava em casa. É diferente de você não ter essa informação, você não estava lá, você não fica sabendo, porque que tentaram entregar, porque não chegou lá em todo esse caminho que eu comentei, e você vai fazer o quê? Você vai ligar lá na empresa. Minha mercadoria não chegou, aí vai lá. Logística não chegou, transportador não chegou, aí ele fala, ele não estava em casa. Você percebe a volta que dá? É um telefone sem fio gigante, né? Exato. E isso a gente está falando de tempo, né? Tempo, pessoas, a aplicação de um processo como esse, cara, é quase que imensurável o ganho. O pessoal... É interessante, né? Que você falou uma coisa que toca na logística. Você tem a sua marca que você zela, que você faz um marketing, que você faz, né, gasta milhões para consolidar uma marca, fazer branding, e você pode deixar tudo a perder quando a mercadoria sai da sua empresa e vai para a área de logística. Exatamente. Porque é um ambiente que você tem que se conectar com várias empresas, né? Tanto transportadores, área de logística, a própria logística em si, que pode ser uma empresa terceirizada, e até mesmo o motorista lá na ponta, né? São muitas entidades, muitas pessoas para que essa marca se consolide. Então, muitas vezes o cara investe muito na marca e às vezes está deixando todo esse investimento sair pelo ralo porque a logística não está bem organizada e... Exato, não está estruturado, né? Então, às vezes a logística, a marca realmente, ela se posiciona, faz tudo em torno do brand, da imagem, tudo produto, isso, tem um ótimo produto, por aí vai. E como que está essa experiência final? E aí você acaba colocando tudo a perder. Porque se você não fizer isso bem feito, cara, um cliente insatisfeito por conta, não importa se foi a logística, não importa, está insatisfeito. É sua marca que está lá. Esse cliente vai voltar ou no final das contas, ele vai voltar a comprar comigo ou não por conta disso daqui? Entendeu? Então, é o que conta no final, é isso, não importa. Então, se estiver desbalanceado, né, se não estiver olhando com esse olhar atento na logística para cumprir com essa entrega que o cliente foi trabalhar desde o início, lá, os gatilhos para entrar no seu site, para comprar, isso, melhorando lá o carrinho para ele ter uma jornada mais rápida de compra, né? Fez tudo isso, não entregou. Então, a venda só se concretiza realmente quando a logística entrega a mercadoria, não é isso? Exato. Não, então é um fluxo completo, desde a compra da mercadoria até a entrega no consumidor. Inclusive, o consumidor, né, ele tem 7 dias para devolver essa mercadoria. Então, a venda só acontece após o cliente ter aceito a mercadoria. É um engano, né? Você acabou de vender, você comemora, legal. É um passo para comemorar, só que você tem que entregar. Acho que a entrega também deveria ser comemorada. Né? É tão importante quanto, né? Tem que ter uma atenção especial. Legal, Elvis. Olha, muito bacana essa conversa aqui, bem esclarecedora. A gente esmiuçou aí a área de logística das indústrias, falou um pouquinho sobre as transportadoras, sobre o que acontece do lado do transportador, sobre o que acontece do lado do embarcador. E identificamos também que existem muitas oportunidades de melhoria e é um
um mar de oportunidades para os gerentes de logística, não é isso? Exato. E a gente falou aqui só da parte, a gente focou bastante, né, nessa parte de acompanhamento de entrega, tem todo o resto, né? Auditoria de frete, pagamento de fatura, então tem toda uma série de processos que vem junto, né, quando você tem um sistema que você consiga gerenciar e trabalhar esses dados, né? Agendamentos, coletas, ocorrências, problemas com baixa de entrega. Análise do nível de serviço transportador, análise de redução de frete, fazer um bid ali, comparar o que é. Cara, essa transportadora está me atendendo lá, realmente ela é boa para esse frete? Eu vou deixar separado por região ou a cada pedido eu vou ter um sistema ali que consegue já me dar na hora, online, qual que é o melhor transportador de acordo com o que eu tenho? Então, cara, eu já vi que vou ter que te chamar aqui mais algumas vezes. Tem conteúdo para bastante coisa. Para a gente discutir esses assuntos que são extremamente importantes para a área de logística. E acho que enriquece quem está assistindo aqui, o nosso espectador, é muito bacana isso aí. Elvis, infelizmente a gente não tem todo esse tempo, a gente vai ter que encerrar. Mas antes de encerrar, eu queria pedir duas coisas. Primeiro, para você que está assistindo o nosso canal, dá o seu clique, dá o seu joinha aí pra gente, né? Acho que as dicas do Elvis aqui são bem interessantes. Merece um like de vocês aí. Se inscreve no canal para receber mais informações. Primeiro ponto é esse. E o segundo, vou colocar o Elvis aqui numa fogueira e vamos ver como é que ele se sai aqui, né, Elvis? Vamos lá. Me diz o seguinte, se você tivesse que, dentre todos esses assuntos, tudo isso que a gente conversou aqui, pincelar, pegar uma dica especial, uma dica que pode mudar a vida do gerente de logística, que dica seria essa? De todos esses assuntos que nós falamos aqui hoje. Legal. Estamos encerrando, né? Então, primeiramente, agradecer aí pelo convite mais uma vez. É um prazerzaço estar aqui falando com você e com todo o pessoal aí que nos assiste. Cara, e a dica é o seguinte, se você está até agora assistindo aqui a gente, né, isso faz sentido para você, né? Todo esse processo que a gente comentou. Cara, põe em ação. Não adianta só olhar, entender sua operação, estudar e tudo mais. Tem que colocar em ação. Então, pega pontos que a gente comentou aqui, né? Então, observa a sua semana, faz um exercício, né? Pega que você está assistindo esse vídeo agora e observa. Cara, eu estou recebendo ligação do meu comercial, do meu saque, da minha... qualquer área, do cliente em si, pode ser que aconteça também. Estou recebendo? Cara, tá. Qual que é a quantidade disso do dia a dia? Observa seu pessoal trabalhando. Se isso está acontecendo, cara, você tem alguma coisa para fazer, você tem que tomar aquele plano de ação que é o que a gente vai comentando, né? Começa a trabalhar isso, sai da inércia, né? Começa a juntar dados, começa a juntar informação, para viabilizar você ter um processo, primeiro de tudo, e depois pensar em escalar isso para sistema, de fato. Não adianta, a gente falou no início, sem processo não adianta colocar um sistema, ele vai entrar e não vai ser bem executado, né? Tem consultores, tem todo o pessoal que dá um apoio, mas o que mais importa é o seu processo. Então, tome consciência, sai um pouco do dia a dia, pega uma parte do seu dia ali, pega para olhar, analisar o que está acontecendo e tenta colocar isso, nem que seja num trabalho manual, mas sai dessa inércia, tá bom? Muito bom, Elvis. Legal, adorei essa dica, né? Sair um pouquinho da operação, enxergar o todo e tomar ações efetivas, né? Identificar algum problema e tomar ações efetivas. Muito obrigado, foi um prazer enorme ter você aqui e com certeza teremos mais oportunidades aí de falar com o nosso público especial. Bom, gente, nós falamos aqui de vários temas, várias coisas bem importantes na logística e vamos falar nos próximos episódios. Para saber quais são os próximos episódios, eu solicito que você deixe no comentário qual o assunto, qual a sua necessidade, qual a sua dor, o que você quer melhorar, como você quer melhorar, o que dica você quer, para que a gente traga um convidado especial e ajude você, ajude a logística. E assim, sempre o problema não é só seu, a área de logística toda tem esse mesmo problema. Então, coloque nos nossos comentários aqui o que você quer, como você quer, e a gente vai atender e vai fazer um podcast especial para você aí. Deixe o seu comentário. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo episódio.